vai ter, digamos assim, um primeiro teste desse modelo, se valendo de 5% dos depósitos compulsórios, ou seja, é um pouco mais de funding, mais de 30, quase 40 bilhões para o mercado imobiliário. O Brasil, nos próximos 10 anos, a praticamente dobrar o volume de crédito imobiliário em proporção do PIB. Bom, estou aqui com Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Guilherme, é um prazer recebê-lo aqui para essa conversa, esse bate-papo, após um painel tão esclarecedor e um depoimento tão bacana da sua parte. Obrigado por estar aqui conosco. O prazer é todo meu, foi um painel muito qualificado, eu fico feliz de ter participado aqui a convite do GRI. Então você afirmou, Guilherme, que o país espera uma queda na taxa de juros, né? Então, que isso provavelmente deve acontecer em breve e com base na diminuição da inflação. E considerando os indicadores que o Ministério da Fazenda acompanha, quão próximo isso realmente está de fato a acontecer, né? É uma coisa que o mercado espera com bastante ansiedade. Quão perto disso nós estamos? Obviamente, a decisão sobre o momento da flexibilização da política monetária cabe ao Banco Central. O que é importante salientar é que as projeções de inflação para esse ano e para o ano que vem já estão em queda. Esse ano, no início do ano, muitas casas esperavam inflação acima de 5,5%. Hoje, está muito claro que essa inflação vai estar muito próxima de 4,5%, talvez até encerrando o ano já dentro do limite superior da meta de inflação. Para o ano que vem, a projeção é uma nova queda na inflação acumulada no ano e o próprio mercado projeta também uma redução da taxa Selic ao longo de 2026. O momento do início e a velocidade dessa queda, acho que vão depender de alguns fatores, não só domésticos, mas também internacionais. Nós temos, por exemplo, assistido um movimento de redução dos preços do petróleo, que também distensiona preços ligados à energia mundo afora e aqui no Brasil. Nós também temos assistido, aqui no Brasil em particular, uma contenção nos preços de alimentos e uma perspectiva, mais uma vez, positiva de safra para 2026, o que ajuda também a distensionar o preço de alimentação e gerar mais um movimento que facilita a vida do Banco Central e da autoridade monetária na definição de quando iniciar e com que velocidade iniciar esse ciclo de taxa de juros, que, repito, é esperado pelo próprio mercado, segundo as pesquisas Focus. Tem alguma medida específica que você acha que isso possa garantir, né, uma tendência e uma execução dessa queda de taxa de juros? Entendo que isso é uma definição do Banco Central, mas que medida seria possível para ajudar com que o Banco Central tomasse essa decisão e que não gere instabilidade no mercado? A gente sabe que não é simplesmente baixar a taxa de juros, mas é um processo, como você até mesmo mencionou, né? O Ministério da Fazenda ele tem trabalhado em diálogo com o Banco Central para construir um caminho sustentado de ancoragem na inflação, queda da taxa de juros, sem prejudicar um nível adequado de crescimento econômico e inclusão social. Esse processo, ele passa necessariamente por nós prosseguirmos, como nós fizemos ao longo dos últimos 3 anos, numa agenda fiscal positiva junto ao Congresso Nacional, de recomposição da base de arrecadação, ao mesmo tempo contenção de algumas despesas obrigatórias para que elas se adequem ao orçamento público. Esse processo está em curso, está em discussão agora com o Congresso Nacional algumas medidas que podem e certamente irão ser fundamentais para concretização do orçamento de 2026, que já prevê um superávit primário, e a continuidade desse processo, na nossa visão, é um elemento fundamental nesse processo de ancoragem de expectativas de inflação e de taxa de juros mais próxima da neutralidade. Ótimo, ótimo. E as novas diretrizes de financiamento habitacional prevêem uma mudança de estrutura de funding, seja com relação à poupança ou também à inserção aí do mercado de capitais dentro dessa nova estrutura de funding no mercado imobiliário brasileiro, né? Dentro dessa perspectiva, quais são os mecanismos de transição que você imagina que possam ser utilizados pelo mercado para que haja uma mudança nesse modelo de estrutura de funding sem provocar muito desequilíbrio no crédito imobiliário tradicional que ele já existe? Então, o que nós desenvolvemos junto com o Banco Central foi uma proposta de migrar de um modelo clássico de direcionamento de poupança, onde 65% da poupança, da caderneta de poupança, dos recursos da caderneta de poupança são direcionados para o crédito habitacional,
para um modelo mais com funding próprio dos bancos, funding de mercado, onde a caderneta de poupança serve como um mecanismo de equalização de taxa. Esse modelo vai ser implementado gradualmente. No ano que vem, vai ter, digamos assim, um primeiro teste desse modelo, se valendo de 5% dos depósitos compulsórios, ou seja, é um pouco mais de funding, mais de 30, quase 40 bilhões de funding para o mercado imobiliário, na forma dessa liberação de compulsório, que vai ser destinada a construir esse novo modelo. E a partir daí, ao longo de 10 anos, você vai transitar do modelo atual para o novo modelo. Sempre que as operações antigas vão vencendo, elas vão migrando para esse novo modelo, que tem a vantagem não só de se valer de todo o estoque da poupança dedicado ao crédito habitacional, não apenas 65%, mas todo ele, como também de incentivar as soluções de mercado, porque agora o funding originário da operação vai ser um funding de mercado com prazos mais adequados, liquidez mais adequada, o que retira um pouco a necessidade de uma manutenção de um nível elevado de depósitos compulsórios que servia exatamente porque havia um descasamento de prazos e liquidez entre ativo e passivo no modelo atual. Sim, eu acho que isso abre espaço para novas estruturas de crédito no Brasil, novas estruturas de funding, né? E como você vê em termos de tamanho, né? A gente tem uma demanda alta por crédito imobiliário, com essas mudanças e com essa participação dessas outras iniciativas, como é que você vê? Você vê uma expansão do mercado? Como que você projeta o futuro do crédito imobiliário? Nos últimos anos, principalmente a partir de 2015, 2016, com baixo crescimento da economia e as pessoas passaram a tomar menos crédito imobiliário e esse modelo, com o fim do Minha Casa Minha Vida ao longo do governo anterior, fez com que o crédito habitacional em proporção do PIB caísse abaixo de 10%, estava em 9%, mais próximo de 9%. Agora nós retomamos, já está acima de 10% novamente, né? Com a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, a criação do Minha Casa Minha Vida classe média, agora também essa mudança no SBPE e esse conjunto de medidas deve levar o Brasil, nos próximos 10 anos, a praticamente dobrar o volume de crédito imobiliário em proporção do PIB, e a nossa expectativa é que nos próximos 10 anos nós certamente alcancemos 15% do PIB, talvez até chegando próximo a 20% do PIB ao final desse período. Isso vai ajudar também a desenvolver um mercado secundário de crédito imobiliário, que é muito importante em países desenvolvidos e ainda é muito incipiente no Brasil. Então essa combinação de estabilidade macroeconômica, um ambiente regulatório adequado, inclusive com um marco de garantias cada vez mais funcional, e políticas públicas voltadas principalmente para as pessoas que não têm condição de acessar o mercado privado, né, o mercado com funding próprio dos bancos, essa combinação de políticas tem o potencial de fazer com que a gente dê um novo salto na participação do crédito imobiliário no PIB nos próximos 10 anos. Muito interessante. Eu acho que também a expectativa e a demanda que existe com relação ao crédito, ela é sempre enorme no Brasil, né? Até pelos outros índices que a gente tem hoje de mercado, mesmo com a taxa de juros elevada, a demanda continua forte, você vê que os lançamentos continuam robustos e as vendas, inclusive, acontecem também de uma forma interessante. E por fim, Guilherme, como que você enxerga de valor participar num evento como o GRI? Eu já participei de outros eventos do GRI nos anos anteriores, mais ligados à infraestrutura, e eu acho que são sempre eventos muito qualificados. Primeiro por trazer os atores, os principais atores desse mercado, para uma mesa para fazer um debate sobre os rumos desse mercado e as oportunidades que ele apresenta. Então, eu sempre fico muito feliz de participar de eventos aqui da GRI, porque ele não se contenta em fazer um debate raso, ele traz pessoas que têm contribuições substantivas a dar e cria essa interlocução entre setor público e setor privado que é tão importante no Brasil.